Olá, queridos amigos e amigas. Esse é o canal de vídeos Raciocínios Espíritas e é com grata satisfação que estamos de volta, retomando um bloco de vídeos que nós gravamos neste canal, o bloco Pão da Vida. O bloco Pão da Vida objetiva estudar temas que tenham correlação com ensinamentos evangélicos. Para quem não sabe, ou para quem está chegando pela primeira vez, assistindo esse vídeo como o primeiro do canal, é interessante esclarecer de que se trata esse bloco Pão da Vida. Como o canal Raciocínios Espíritas é dividido por eixos temáticos, o bloco Pão da Vida é um eixo temático específico, que tem a proposta de estudar temas sempre com algum fundamento evangélico, com alguma base evangélica, não que os temas em geral não os tenham, mas que tenha uma predominância maior de um viés evangélico, um viés do conteúdo moral da doutrina espírita. E nesse bloco nós temos vários estudos. Temos 2 estudos presenciais atualmente, 2 estudos presenciais, um da obra de André Luiz, que é feito presencialmente, ao vivo, gravado e mais tarde disponibilizado, e um outro estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos em uma casa espírita e gravamos, disponibilizamos também no canal. Esses 2 estudos presenciais fazem parte desse bloco Pão da Vida, por isso a alusão Pão da Vida, que é uma alusão a uma expressão do Evangelho, mas o estudo que nós consideramos principal do Pão da Vida, que é, digamos assim, é o eixo ou a espinha dorsal, né? O estudo principal, em torno do qual os outros estudos ao vivo, presencial, também colaboram, mas o estudo principal é o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos aqui. Ou seja, o estudo sequencial, item por item, tópico por tópico. O objetivo desse estudo não é esgotar os tópicos e o entendimento do Evangelho, porque o Evangelho tem sempre sabor de atualidade, porque fala de questões atemporais, tocam nas leis morais que regem o universo. Então daqui a 100 anos, se estudarmos o Evangelho, chegaremos a conclusões cada vez mais aprofundadas, a depender do nível de maturidade. Então não temos a presunção de esgotar, se é que é possível esgotar os temas do Evangelho, porque são temas eternos, imortais. Mas a ideia desse bloco é disponibilizar comentários sobre cada tópico do Evangelho, de capa a capa do Evangelho segundo o Espiritismo, para fornecer aos queridos amigos que nos acompanham um norte, uma referência. E nessas abordagens nós procuramos não necessariamente esmiuçar tudo, mas levantar e oferecer aqueles conceitos que nós julgamos básicos, essenciais, aquelas considerações gerais, aqueles pontos que nós consideramos fundamentais e que o indivíduo não deve ignorar na leitura desses textos. Então, em cada tema, a gente procura levantar aquilo que é essencial, aquilo que é básico, para que as pessoas façam o Evangelho no lar em casa, para que as pessoas possam estudar o Evangelho tendo essa referência, ajudem as pessoas a aprofundar até mais, tomando por base essas referências. É como se fosse uma espécie de ajuda, como se fosse uma espécie de bússola. A ideia é oferecer aquilo que não pode faltar na compreensão de determinados textos do Evangelho, repitamos, sem esgotar, porque não é a pretensão. E temos estudado, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo devagar, bem devagar, durante aí os tempos, né? Estudamos o capítulo 1 todo, Não Vim Destruir a Lei, e no vídeo de hoje a gente vai entrar no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo principal também, de vez em quando, oferece abordagens e considerações acerca de textos que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, mas estão no Novo Testamento, que nós consideramos que pode agregar, ou seja, considerações sobre uma parábola que não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, mas que Jesus contou. Então a gente faz um estudo específico da parábola. No vídeo de hoje, estaremos examinando o capítulo 2, começar a examinar o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Portanto, nós iremos aqui separar apenas o item do Evangelho de João, que Kardec recorta e que coloca como sendo a introdução para o capítulo 2. Aliás, como nós já comentamos,
todo o capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo começa com um texto que Kardec recorta no Novo Testamento e coloca como sendo aquele texto que é o tema central do capítulo. E no dia de hoje estamos a examinar o capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. Apenas iremos fazer considerações sobre o texto de João, do Evangelho de João, que Kardec recorta num diálogo que Jesus estabelece com Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, em nome de Roma. Então vamos começar a examinar esse texto extraordinário, o trecho que Kardec recorta do Novo Testamento e que serve como título e ao mesmo tempo como base central de todo o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, que diz assim: Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse é o trecho sobre o qual a gente vai se basear aqui como eixo central do capítulo 2. Primeiro, o Evangelho de João é feito de imagens, como nós já falamos, de luzes, né, de metáforas muito sofisticadas, muito especiais, né? E aqui nós temos a primeira colocação, que é o seguinte: quando o trecho do Novo Testamento diz: Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, esse mencionado por João é o primeiro interrogatório que Jesus vai se submeter diante de Pilatos. Então, apesar de ser mencionado pelos 4 evangelhos, João apresenta a narrativa mais detalhada e com trechos que somente aparecem no seu evangelho. Não sabemos se foi registrado por João porque João presenciou de maneira próxima, né, porque foi o único apóstolo que não debandou, apóstolo, discípulo do sexo masculino, que não debandou no momento do holocausto, no momento da cruz, no momento da prisão, né? Esse momento final de Jesus, quase todos o abandonaram, né? Dentre os apóstolos, só João, chamado evangelista, ficou. Não sei se foi por isso que ele pôde presenciar, ou que ele pôde colher informação de uma maneira mais efetiva. E aí que é interessante, por que Kardec escolheu o Evangelho de João? Por quê? Porque nesse episódio com Pilatos, o único evangelista que escreve Meu reino não é deste mundo, como resposta que Jesus dá a Pilatos, é João. Dos 4 evangelhos, só João registra essa frase: Meu reino não é deste mundo. Como Kardec queria estudar determinado conceito no discurso de Jesus, Meu reino não é deste mundo, essa frase que é emblematicamente aquela que talvez traduz melhor o conceito que Allan Kardec vai desenvolver, ele então pega o trecho do Evangelho de João. É interessante porque Jesus, a princípio, diz que meu reino não é deste mundo, depois diz: se fosse, meus súditos teriam me protegido e me impedido de cair nas mãos dos meus algozes, etc. E no final ele diz: o meu reino ainda não é aqui. Ora, meu reino não é deste mundo, meu reino ainda não é aqui. Então a gente chega à conclusão que se Jesus abordasse o seu reino como sendo pertencente a outro local, não sendo desse mundo e exclusivamente não pertencendo a esse mundo, exclusivamente pertencendo a outro local, ou seja, se o reino de Jesus pertencesse realmente a outro mundo, exclusivamente a outro mundo, qual a necessidade de Jesus vir a esse mundo e nos ensinar coisas a fazer para esse mundo, nesse mundo? O mais coerente é pensar que Jesus inaugurava um reinado que não se estabeleceria naquela época na Terra, né, que não era focado para a Terra, mas que como consequência também na Terra permaneceria. Porque se meu reino ainda não é daqui, é porque um dia será daqui. Somente com esse conceito a gente entende a mensagem de Jesus, porque do contrário, para que Jesus viria a esse mundo se esse mundo não importa? Se o reino dele não é desse mundo?
Notemos que Pilatos, em alguns momentos, ele tenta, de alguma sorte, provocar Jesus uma resposta. Jesus fala do reinado e ele diz, se você está falando de reinado, então tu és rei, não és rei? Porque é uma forma de também ele ter subsídios, ele também ter elementos para incriminar Jesus. Como ele não encontrava nada, ele começa a provocar, e Jesus é interessante porque Jesus diz, tu é que está dizendo, você que está dizendo que eu sou rei. Eu sei que eu nasci nesse mundo para dar testemunho da verdade. Quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Ora, é uma outra coisa. Notem que coisa interessante. E os estudiosos, alguns perceberam isso. Jesus usou a palavra testemunho. Ele estava diante de um juiz, Pilatos, e ele usa uma expressão que é típica do processo penal, é típica da liturgia do processo penal, e é um dos elementos mais importantes, que é a testemunha. Jesus se coloca humildemente como uma testemunha de um processo, só que não é qualquer testemunha. É testemunha da verdade. Ora, se no âmbito judiciário a testemunha é quem viu, quem presenciou o fato, Jesus está humildemente se colocando como testemunha e ao mesmo tempo dizendo que ele era a testemunha da verdade. Ou seja, que ele não sabe o que é verdade, concebe a verdade, ele vê a verdade. Ele viu, da mesma forma que uma testemunha viu um crime, viu um fato, ele viu a verdade. E ele consegue, portanto, sentir a verdade. Interessante que ele tentava definir o reino dele, era muito difícil para as pessoas da época, de maneira geral, entender o que reino era esse, né? E ele usa uma expressão que é uma expressão bem abrangente, que ao mesmo tempo engloba muita coisa, que é o seguinte, o meu reino não é desse mundo. Mas não é desse mundo, é da onde? É de um local para onde se vai, é de um estado subjetivo, por isso não é desse mundo, ou é os dois? Por incrível que pareça, é os dois. O reino de Jesus, como se diz em filosofia, é imanente, subjetivo, interior, algo psíquico das abstrações, por isso que não é deste mundo exterior, é de um mundo interior que se constrói, e ao mesmo tempo não é desse mundo porque está fora desse mundo do ponto de vista da transcendência, ou seja, o reino de Jesus é imanente, está dentro, e é transcendente, está fora, para além, extrapola. Coisa curiosa, porque o imanente e o transcendente são opostos em filosofia. E o reino de Jesus é imanente, está dentro, e ao mesmo tempo é transcendente, um local para onde se vai, cujas realidades são consequência daquilo que estão dentro dos indivíduos que eles construíram interiormente para plasmar no mundo exterior. E, de alguma forma, Allan Kardec, no estudo das leis morais que regem o cosmo, ele confirma isso, dizendo que as leis morais são as leis de Deus, que estruturam a vida material, a vida concreta, a vida fisiológica e biológica, a vida exterior, e, ao mesmo tempo, são leis que estruturam a vida da alma, regulam a vida moral, a vida psíquica. Ou seja, da mesma forma que são leis que estão fora, ao mesmo tempo também regula a nossa vida íntima e trabalha pelos nossos fenômenos morais. Immanuel Kant, o grande filósofo prussiano, tem uma frase que ele disse, né, que duas coisas me chamam muita atenção e me enternece. O universo grandioso lá fora e a lei moral que vige aqui dentro. Talvez chegará o dia em que essas duas coisas serão uma coisa só. Da mesma forma que na relatividade de Einstein nós temos tempo, espaço-tempo, uma coisa não vive sem outra, na lei divina ou natural, na lei moral, uma hora nós vamos constatar que o céu estrelado lá fora é a consequência, quando nós percebemos, do céu estrelado que construímos dentro. E da mesma forma que ao construir um céu estrelado dentro, eu tenho facilidade de reconhecer, identificar e constatar um verdadeiro céu estrelado lá fora, porque eu já construí nas províncias da minha alma. Então, quando Allan Kardec examinar os outros títulos, os outros elementos, os outros trechos desse capítulo, tenhamos em mente esse conceito de Jesus, anotado pelo Evangelho de João, diante de Pilatos, em que o reino divino é algo que se constrói dentro, psiquicamente falando, e ao mesmo tempo um local espiritual para onde se vai. Então, quando Allan Kardec examina esses textos, ele vai falar da vida futura, né, a destinação do homem para além da vida física, da vida orgânica, e ao mesmo tempo uma vida futura que é uma vida psíquica, uma vida emocional, uma vida interior. Né? Então, nós temos essa dualidade, né? Uma vida, o reino como uma vida psíquica que se constrói, que se conquista, e ao mesmo tempo um estado
em que nós sintonizamos e ficamos conectados com o mais alto para além da matéria. Nós transcendemos ou ficamos imanentes? Nós ficamos imanentes ou transcendemos? É essa questão que eu gostaria de dividir a respeito desse capítulo, meu reino não é desse mundo. Então, quando nós falamos que o reino de Jesus não é desse mundo, é um mundo espiritual, tá certo. Pode até estar incompleto, mas tá certo. Até porque o mundo espiritual também é consequência daquilo que se constrói por dentro. E que se eu for para um mundo espiritual após a morte, desorganizado, desequilibrado, bagunceiro, é porque aquilo é consequência da minha realidade íntima. Se eu me modificar, as coisas se modificam e mudam para melhor.